Então coloca assim, sua mão para você receber. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por esses jovens aqui, eu oro por esse lugar que o Senhor deu como presente na vida do Renato, oro pela vida dele também, pela vida de cada um. Pai, que no nome de Jesus o Senhor possa colocar cada vez mais autoridade na voz dele, autoridade na voz de quem está cantando, autoridade nas mãos de quem está tocando, autoridade nas mãos e na voz de quem está ministrando. Deus, que essa autoridade possa se tornar uma unção que irá tocar vidas, que irá tocar nações, que irá tocar uma cidade inteira, sendo aqui em Indaiatuba, sendo Campinas, região, Sorocaba, São Paulo, Brasil todo, para o mundo. Pai, em nome de Jesus, nós acreditamos no que o Senhor colocou na vida deles, nós acreditamos no que eles carregam, muito além do que isso irá produzir, muito além do que eles vão fazer. Eu glorifico o seu nome e agradeço pela vida de cada um, por aquilo que eles carregam, Pai. E eles carregam a tua presença, a tua unção, e que assim seja, que eles permaneçam na sua fé, que eles permaneçam em ti, investindo nisso, porque o final sempre vale a pena, e que possam declarar até o final que não há nada melhor que Jesus. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Oi galera, tudo bem com vocês? Mais um culto Dive começando. Hoje a gente trouxe o Samuel, ele está aqui com a gente, né Samuel? Ele está por aqui, mas o Samuel, nosso futuro adorador, já está aqui adorando, já entrando nesse clima. E nós queremos convidar você a entrar nesse clima também. Então eu vou pedir para que você anote tudo que foi falado nesse culto. Todo mundo que é do Dive ganhou um livro que é tipo um devocional, mas também dá para anotar tudo que tem no culto. Vou pedir para você sempre utilizar esse caderno. Se você não tiver, me procura que vai ser um prazer te entregar, para que você possa acompanhar todos os cultos e deixar tudo anotado com versículos e o que Deus fala com você. E agora eu quero pedir para que você feche os olhos para que a gente possa fazer uma oração para começar o culto. Amém. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto do Dive. É um prazer ter vocês aqui conosco nessa manhã, tarde ou noite, independente da hora que você está vendo. Você crê que Deus tem algo para você hoje? Você crê que Ele pode falar ao teu coração e que algo sobrenatural pode acontecer na sua vida, uma mudança pode acontecer na sua vida? Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar para dar início a esse culto, a adoração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entronizar na Tua presença, Senhor, clamar pelo Teu nome, pois a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem, o Senhor ali está, Senhor. E eu creio que o Senhor está aqui conosco, e eu creio também que o Senhor está aí na casa com as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, venha falar aos nossos corações. Usa a Simone, Senhor, poderosamente para ministrar a Tua palavra, Senhor, para trazer o céu à terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, venha e faça a Tua vontade. Que a banda, Senhor, que todos os adolescentes, Senhor, possam sentir a Tua presença nesse momento. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha tocá-los, Deus, em nome de Jesus. Amém. Receba
agora. Fiquem pertinho de mim, tá? Tá bom? Bom, gente, hoje eu vou falar de um tema que a gente fez uma enquete certa vez perguntando quais temas os adolescentes queriam saber, e esse foi um dos temas que nos foi solicitado, né? E aí, faz 2 semanas que Deus está falando comigo a respeito disso. Deixa eu ver essa mesa está aberta. Faz 2 semanas que Deus tem falado comigo a respeito disso. E o que eu achei legal é que no dia 20 de julho, nós comemoramos o Dia do Amigo e o Dia Internacional da Amizade. E aí, eu fiquei pensando, cara, Deus quer falar muito comigo sobre a amizade. E eu comecei a analisar as minhas amizades. E aí eu comecei a pensar, peraí, quantos amigos eu tenho? E aí eu quero fazer essa pergunta pra você. Quantos amigos você tem? Meu pai falava que verdadeiros amigos a gente não conseguia, às vezes, encher a mão. Eu queria saber se você tem amigos. Você sabe quantificar quantos amigos verdadeiros você tem? E aí, nesse tempo de mídias sociais, né, eu queria também te levar lá para o Facebook, lá para o Instagram. Quantas pessoas te seguem no Instagram? Quantas pessoas você tem de amigos no seu Facebook? Você conhece todos eles? Eles conhecem você? Você sabe o que eles fazem? Eles sabem o que você faz? E sabe, você se relaciona verdadeiramente com eles? Porque curtir foto, ver os stories, cara, esse relacionamento é um relacionamento superficial. E essas perguntas começaram a mexer muito comigo, porque a modernidade, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, graças a Deus que a gente tem a modernidade, que a gente tem as redes sociais para nos aproximar dos nossos amigos. Mas você tem aqueles amigos que você era muito brother e depois que começou a pandemia você nunca mais falou com ele? E aí, certeza que você está culpando ele. Tipo, nossa, ele nunca mais falou comigo. Mas e você? Por que nunca mais foi falar com ele? E aí Deus começou a me levar para entender realmente como eu lidava com as amizades. E que o Facebook, as mídias sociais, a gente tem quantidade, mas qual era a minha qualidade nos relacionamentos com os meus amigos? E eu deixo essa pergunta para você. Qual é a qualidade que você tem se relacionando com os seus amigos? E aí, eu fui mais além. Eu falei, Simone, você é amiga de Deus? Porque Deus, ele é nosso amigo, mas será que eu sou amiga de Deus? E eu faço essa pergunta para você. Você é amigo de Deus? Você se acha amigo de Deus? Você se relaciona com ele como um verdadeiro amigo? Ou se ele estivesse no meio de uma multidão, assim, você saberia ouvir a voz de Deus? Porque a gente consegue ouvir a voz do nosso amigo quando ele está no meio de um monte de pessoas. Você conseguiria ouvir a voz de Deus? E aí, Deus, na sua infinita bondade, ele começou a ministrar no meu coração sobre isso. E aí, eu queria que você abrisse comigo João 15:15. Fala assim, ó. Jesus, né, ele falava assim, ó, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu o tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Uau! Jesus falando, eu os tenho chamado de amigos. Então, na Bíblia, está escrito aqui em João 15:15, que Jesus já nos chama de amigo, ou seja, ele é nosso amigo. E aí eu fui entender como um servo, o que é um servo e como ele se comporta. O servo é aquele que não é livre, ele não tem direitos, isso está escrito no dicionário. Ele está a serviço do seu senhor, ele obedece ao seu senhor. Então Jesus está falando aqui, ó, 15:15, isso aí tá aqui. Jesus está falando, ó, eu já não chamo mais vocês de servo, porque o servo não sabe o que o senhor faz. Eu chamo de amigo. Quando ele fala amigo, amigo é aquele a quem ama, a quem a gente demonstra afeto. Por que ele nos chama de amigo? Ele está falando assim, ó, porque eu compartilho tudo que eu ouço do meu pai, eu compartilho com vocês. E aí a amizade é assim, a gente ouve, a gente conversa, a gente se relaciona. Eu vou explicar, o servo é mais ou menos assim, ó.
vai lá e pega aquela cadeira e muda de lugar. O servo vai e muda de lugar. O amigo viu, eu tava pensando, o que você acha da gente pegar aquelas cadeiras? Não, beleza, eu vou com você. O amigo, a gente tá junto, o servo vai e faz, em obediência. E o amigo, ele tá junto, fala aí, vamos comigo. Então Deus falou muito comigo a respeito do que é ser amigo. E eu comecei a pensar, puxa, o que a gente precisa para ser amigo de alguém? O que a gente precisa para ser amigo de Deus? E eu vou pedir para que você anote. Primeiro, para a gente ser amigo de alguém, vê se faz sentido para você. A gente precisa conhecer essa pessoa. E uma coisa importante que a gente precisa é desenvolver relacionamento. E eu vi uma coisa muito legal. Por exemplo, se eu tenho uma amiga ou um amigo que você quer muito conhecer, você vem e pergunta dele para mim. Eu vou falar, nossa, ela é muito da hora, ou ele é muito legal, ele gosta de comer tal coisa, você não sabe a piada que ele contou ontem, nossa, ele se veste dessa forma, ontem, acredita, aconteceu uma coisa na casa dele e ele agiu assim com os pais dele. Se eu falar isso pra você, eu tenho uma pergunta, se eu contar do meu amigo pra você, você é íntimo do meu amigo? Não, você só ouve falar do meu amigo. Então, para você ser íntimo de alguém, você precisa querer se relacionar. Então, nas amizades a gente precisa ter experiência, se relacionar, conversar. E não é da noite para o dia que nasce um amigo. A gente precisa cultivar essa amizade para que ela sempre esteja com a gente. E aí, quando você ouve falar de Deus, você ouve falar de Deus pelos pastores, pelos vídeos na internet. Você ouve falar de Deus porque dentro da sua casa sua mãe e seu pai falam de Deus, falam de Jesus. Mas você só está ouvindo falar. Você ainda não sabe quem Ele é. Então, para isso, você precisa começar a querer conhecer. Porque se eu estiver com esse meu amigo aqui e você não quiser conhecer, você não vai conhecer. Primeiro, você precisa querer. Simone, eu quero conhecer esse seu amigo aí. Posso conhecer ele? Pode. Você precisa querer. E aí, eu queria saber, você quer se relacionar com Deus? Você quer se relacionar com Jesus? Se você quiser, continua comigo. Mas, para você querer se relacionar com alguém, você também precisa estar disposto a querer conversar. E perguntar para essa pessoa o que ela faz, esperar ela responder, falar de você. É uma conversa. E essa conversa se chama oração. E às vezes as pessoas falam, Simone, mas eu não sei orar. Claro que sabe, você sabe conversar? Então você sabe orar. Orar é algo muito simples, é uma conversa. E sim, tem pessoas que oram de uma maneira muito linda, com palavras lindas, e eu admiro. Mas eu não oro assim. A gente tem que fazer da maneira como a gente é. Nós somos simples. Ore e converse de maneira simples. Mas também eu já ouvi falar, sabe, tia, eu não gosto muito desse lance de oração. Então eu vou falar uma coisa para você que não gosta desse lance de oração, ou para você que tem preguiça de orar também. É mais ou menos assim. Você tem um amigo que só procura você quando ele precisa de algo. Você tem algum amigo assim? Eu tenho alguns. Então a pessoa some. E aí quando ela precisa de algo, ela aparece do nada, super feliz, super simpática, e ela pede alguma coisa pra você. Na primeira vez que ela pede, você faz, porque faz tempo que você não vê seu amigo, então, poxa, legal. Aí você resolve o problema dela. Daqui a algum tempo ela some, você fica sem ter notícias dela, ela não fala mais com você de jeito nenhum, porque ela já resolveu o problema que ela precisava da sua ajuda, e aí depois de muito tempo ela aparece de novo pedindo outra coisa. Quando ela manda mensagem pra você, você imediatamente vai responder? Seja muito sincero comigo, que você pode falar, vou sim, querendo ser legal, mas na real você sabe que você não responde. Que às vezes você deixa lá pra visualizar depois, você fala com todo mundo, menos com aquela pessoa. Por quê? Porque é uma amizade interesseira. E quando você fala pra mim que você não tem vontade de orar, você é essa pessoa interesseira. Que você só vai até Deus, até Jesus, só quando você precisa de algo, entendeu? Você não tá afim, assim, de ter um relacionamento com Ele. Aí fica nesse lance de interesse, que eu só vou até Deus porque eu quero algo. Mano, vou te dizer, Deus conhece seu coração. Eu posso não entender o que você está fazendo, achar lindo você ir falar, mas Deus sabe o que você está fazendo. E eu falo que as pessoas interesseiras, elas exalam o cheiro, falo que elas fedem. Quando alguém é interesseiro com você, você sabe que a pessoa está sendo interesseira. Quando você é interesseiro com alguém, a pessoa também sabe, viu? E Deus, então, sabe muito mais. Então, quando você não tem paciência, não está afim de orar, você é essa pessoa interesseira. Minha pergunta é, você quer ser um amigo interesseiro? Então, para isso, você precisa se aprofundar na oração. E aí é muito da hora. Pensa num amigo que você conversa bastante.
você abrindo seu coração para Ele, você falando, cara, hoje eu vou me encontrar contigo. Abre a porta do seu quarto, fecha ela e fala, vamos conversar. E aí, você vai começar a bater um papo, abrir seu coração, porque a amizade a gente precisa de sinceridade. E aí você vai me falar, mas Sica, Deus sabe o que tem no meu coração, se Ele sabe de tudo, Ele sabe. Mas você precisa colocar para fora, para que Ele possa tratar o seu coração. Porque amigos são assim, você fala, Ele fala. E aí, talvez você não escute Ele de primeira, porque você está começando um relacionamento. Mas não desista, continue. Continue conversando com Ele, porque uma hora você vai conseguir entender o que Ele quer falar para você. E algumas vezes Ele não vai concordar com tudo que você fala, porque tem umas conversas tensas com Deus, e aí Ele vem e fala para mim onde as coisas estão erradas, e eu fico relutando. Mano, é igual seu amigo fala que não está da hora, você fala, não, tá assim, você vai tentar convencer ele, só que tentar convencer Deus é um pouco mais trabalhoso, né? E aí você acaba perdendo sempre, porque Ele quer o seu melhor, Ele sabe o que tem de melhor para você. Você acha que você sabe, mas Ele tem certeza. Então, esse lance da gente conversar com Deus é a oração. Então, eu quero te convidar a começar um relacionamento com Deus, a começar a oração, separar um tempo, vou investir um tempo para enviar uma mensagem para Deus, para conversar com Deus, para estar com Ele, eu quero conversar com Ele. Então, esse é um dos passos. Quando a gente quer ser amigo de alguém, a gente investe tempo em relacionamento. Esse relacionamento é igual intimidade, que é igual a oração. E aí, outro passo que eu vejo também para a gente conhecer uma pessoa, ou melhor, eu fiz uma pergunta nas redes sociais sobre 3 coisas que você espera de uma amizade. E foi incrível, porque as pessoas, com as suas palavras, disseram a mesma essência. Então, a primeira, eles falaram de reciprocidade. E eu entendo que a reciprocidade é a oração, onde você conversa e o outro fala. Então, a reciprocidade eu vejo que é um dos pontos que a gente sempre espera de um amigo. E aí, outro ponto que eu achei interessante, para a gente ser amigo de alguém, a gente precisa ser leal, e ele ser leal a gente. E sermos fiéis, então. Então, eu fui procurar o que é lealdade no dicionário. Então, está escrito assim, é a fidelidade com os compromissos assumidos. Então, se você assumir um compromisso com o seu amigo da verdade, você vai ser verdadeiro. Se você assumiu algo, você vai cumprir. E aí, cumprindo isso, o que você está fazendo? Você está sendo leal com o seu amigo. E lembra que eu falei que a amizade é uma construção? Então, você conhece essa pessoa, começa a se relacionar. E você se mostra verdadeiramente leal a essa pessoa. E aí você começa a confiar. É assim que começam as melhores amizades. Sabe, às vezes eu vejo, amizade não é aquela, muitas vezes que você está todo dia. Talvez aquela pessoa que você está todo dia morra de inveja de você. Aquela pessoa que está todo dia, ela está sempre te apunhalando nas costas. Talvez amizades verdadeiras, você fique algum tempo sem falar e quando você volte a falar com ela, é como se nada tivesse acontecido. E nesses dias pra cá eu comecei a contar nos dedos as pessoas que eram meus amigos. Porque eu tenho muitos colegas, muitos conhecidos, mas amigo, aquele que você conversa mesmo, dá pra contar nos dedos. Mas adolescente, eu quero te dizer mais uma coisa. Não fique abrindo a sua vida pra qualquer pessoa. Porque às vezes você conhece um cara, uma menina, um amigo que é super legal e você vai abrir sua vida. E aí, você está abrindo a vida às vezes para a pessoa errada. Sabe, quando você está passando por uma situação de dificuldade ou quando você precisa de uma direção, às vezes aquele seu melhor amigo não é a pessoa que vai te ajudar. Talvez ele possa sair contando as coisas da sua vida. Então, sempre se aconselhe com o seu pai, com a sua mãe, com os seus líderes, com os seus pastores. São pessoas que vão poder te ajudar. Sempre pensa isso. E se algum amigo seu, que talvez não tenha esse conhecimento, viesse abrir com você sobre algumas dificuldades dele, por favor, não leve essas informações adiante, não faça fofoca, não conte para outro melhor amigo que você tenha, não exponha os seus amigos, porque é isso que a gente espera dos filhos de Deus, que nós sejamos diferentes do que o mundo é. Então, quando acontecer isso com você, guarde para você e de repente, peça oração, fala com a sua mãe, com o seu pai, fala com o seu líder, tia, vamos orar, meu amigo está se cortando. Ao invés de você expor ele e sair contando para todo mundo, nossa, o cara está se cortando na escola. Tipo, você acaba ferindo uma amizade. E aí, eu queria falar disso porque, não sei se você já foi traído por um amigo. Olha, eu tenho 36 anos, eu já fui traída muitas vezes por amigos. E eu vou te dizer que você sempre vai ser traído pelos seus amigos. Por quê? Porque pessoas nos decepcionam.
as pessoas vão nos decepcionar. E mais, você também vai decepcionar as pessoas. Eu tenho que te dizer que se várias pessoas me decepcionaram, eu tenho certeza que eu decepcionei várias pessoas também. Vários amigos ficaram chateados comigo, porque tem pessoas que não falam comigo e eu não sei porquê. Então, provavelmente eu fiz algo que ela não gostou e vice-versa. Aí eu te digo, tenha misericórdia dessas pessoas. Perdoe essas pessoas. Porque assim como você erra, as pessoas também vão errar com você. Eu não estou falando para você perdoar essas pessoas e de repente falar, melhor amigo de novo. Não é isso. Não fique com ódio dessas pessoas. Tenha misericórdia, porque Jesus tem misericórdia de você. Então, as pessoas que vão te decepcionar, olhe para elas como humanos. Agora, o único amigo que nunca vai te decepcionar, isso eu tenho certeza, é Jesus. Jesus nunca vai te decepcionar. Todos vão te decepcionar, exceto Jesus. Então, a nossa confiança, o nosso coração tem que estar em Jesus. Por isso que Ele tem que ser o nosso melhor amigo, entendeu? Por isso, talvez essas 2 semanas Deus falando de amizade, porque Ele quer que você entenda que Ele quer ser seu melhor amigo. Então, começa a cultivar esse relacionamento com Ele. E aí, quando a gente é leal, é quando a gente começa... Deixa eu ver se eu me confundi. Ok. A lealdade é como se a gente falasse, se traduzisse em santidade. Então, Deus, Ele não tá onde tem pecado. Então, para você ser leal a Deus, você precisa estar em santidade. O que é estar em santidade? É não pecar. E como você faz para não pecar? Você pede ajuda do seu amigo, você pede ajuda do Espírito Santo. E aí, quando você é leal, você está em santidade. Quando você peca, sabe por que você sente um negócio no seu coração triste quando você peca? Porque o Espírito Santo aí que mora em você, seu melhor amigo, ele fica triste. Porque quando você peca, você trai a Deus. Assim como seu amigo te traiu, você traiu seu amigo, a gente não fica triste, Deus também fica triste. Então, Ele espera que a gente se santifique. E santidade é a gente se separar para Deus. Então, Deus espera que nós nos separemos do mundo, que a gente tenha atitudes diferentes. Para isso, a gente precisa se relacionar com Ele, entender que atitudes são essas. Então, por isso que a gente precisa se esforçar para estar em santidade. Santidade, eu falo assim, então isso quer dizer, Simone, que eu não vou mais pecar? Não, eu acho que não pecar, o dia que a gente chegar nisso, a gente já morreu. Então você vai pecar todos os dias, mas o que você precisa fazer quando você pecar? Pedir perdão. Se arrepender. O arrependimento também entra nessa lealdade, porque quando você se arrepende, você está sendo muito sincero com a pessoa, entendeu? Você está falando, olha, eu errei com você, eu estou arrependido, me perdoa. Melhores amigos fazem isso. Então você precisa entender que essa lealdade que a gente tem a Deus, Ele tem a gente também. Então, quando a gente é leal, a gente se santifica. E nós nos tornamos mais amigos de Deus ainda. E uma dica que eu dou para você também é, antes de você agir, você pergunta assim, Jesus agiria assim? Mas se você foi emocional, age sem pensar, fez um monte de besteira, brigou com um monte de gente, depois você para e pensa. Daí, quando você faz isso, você acha que você está na razão, que você está com a cabeça quente, né? Você fala, não, eu tô certa, porque a menina falou aquilo para mim, eu falei aquilo para ela, o meu amigo falou isso, e eu briguei com todo mundo. Aí, legal, você está com a cabeça quente. Aí, depois que parar um tempo, vai pro seu quarto e pergunta para Deus, como Jesus agiria? E eu vou te mostrar. Eu não. Jesus vai te mostrar como Ele agiria. E aí, se você agiu errado, você tem a possibilidade de se arrepender e pedir perdão para as pessoas que você se magoou. Isso é ser leal a Deus. Então, dessa forma, você também vai trazer mais amigos para ser amigo de Deus. Então, um dos passos que a gente precisa, né, não passos, mas uma das coisas que a gente precisa para ser amigo de alguém, para ser amigo de Deus, a gente precisa ser leal e estar em santidade. E outro ponto que eu vi também, que quando a gente se relaciona com uma pessoa, investe tempo nela, em oração, em conversa, depois começa a amadurecer essa amizade, vai para a lealdade, para a confiança, você se santifica, se arrepende, e aí começa a nascer o quê? A confiança. E eu acho que a confiança é algo que a gente sempre busca, mas muitas vezes a gente não confia em Deus, e é a tal da falta de fé.
E como que a gente precisa fazer para ter confiança em Deus? Deus deixou a Bíblia pra gente, a palavra de Deus. E ali, cara, tá tudo o que você precisa. Ali Ele deixa a direção do que Ele quer para a sua vida. Então nós precisamos investir tempo em conhecer a palavra de Deus. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece os pensamentos de Deus. A gente conhece os planos que Ele tem. A gente começa a entender como Ele age em determinadas situações. Então, como nós deveríamos agir. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, você não ouve, você começa a confiar. Você se torna mais forte. Quando a sua carne, quando você está triste, quando está acontecendo alguma coisa, você fala, beleza, eu confio em Deus, eu sei que Ele está comigo, Ele vai me dar uma direção. Porque nesses passos, você está se tornando o melhor amigo de Deus. Então você vai começar a confiar, sua fé vai ficar inabalada. Você não está mais se achegando a Deus como um interesse. Você começa a se achegar a Deus porque em amor, porque você começa a entender como Ele age com você. Então, esses passos também são com os nossos amigos. A lealdade, a confiança, o relacionamento, a conversa. Falei, cara, Deus, Ele deixou uma trilha para a gente seguir, para se relacionar com Ele. Agora, você precisa querer, porque é um tempo que você vai investir. E aí eu falo, você tem investido tempo em amizades que muitas vezes não vão te levar a lugar algum. Sabe, tem amigos às vezes que te levam só a pecar. Tem amigos que não te levam para a presença de Deus. E eu não estou falando para você desfazer essas amizades. Estou falando para você se atentar com essas amizades, porque Deus espera que você seja a luz ali na vida deles. Mas se você começa a se relacionar com eles e não consegue ser luz, talvez esteja na hora de você se afastar. Se fortalecer em Deus. Depois voltar a ser amigo dessas pessoas, para que você possa levar eles a Deus. Porque muitas vezes eles acabam te afastando de Deus porque você não está forte em Deus. Não está forte como, tia Cica? Pô, os caras não lêem a Bíblia, eu também não vou ler. Amigos de verdade são aqueles que a gente tem afinidades, a gente tem interesses em comuns. Se você tem vários amigos que você... Pode ver os amigos que são seus melhores amigos, você tem vários interesses em comuns. E quando você passa a se relacionar com Deus, você passa a ter vários interesses em comum. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender quais são os sonhos de Deus, quais os planos de Deus, e você começa a sofrer como Ele sofre, a ficar feliz quando Ele fica. Porque você começa a entender como Ele pensa. Não é assim com os nossos amigos? Então, eu quero que você comece a prestar atenção nas amizades que estão ao seu redor. Elas estão te fazendo bem? Você está fazendo bem a elas? E sabe, às vezes a gente é amigo das pessoas e sente inveja delas. Nós somos pessoas, nós somos humanos e falhos, e ok. Então, comece a se relacionar com Deus e abre seu coração. Eu tenho inveja da fulana de tal, eu tenho inveja do fulano de tal, para que ele possa limpar o seu coração. Essa sinceridade é o que a gente espera de um amigo. E é o que Deus espera de você. Afinal, Ele sonhou com você. Sabe, Ele sonhou com tudo que você está vivendo, Ele planejou a sua vida. Antes de você nascer, Ele já pensava em você. Então, Ele está esperando para você se relacionar com Ele. Quando Deus criou o mundo, Adão ia todos os dias passear e conversar com Deus. Então, no começo da Bíblia, Deus já ensina o que Ele quer. Ele quer passar um tempo com a gente, Ele quer ser amigo da gente. Então, eu quero te convidar a ser amigo de Deus. E sabe, eu vou só relembrar esses 3 pontos. O que a gente precisa para se relacionar com uma pessoa é investir tempo. Esse investimento de tempo é a oração. E a oração é você conversa e você ouve de Deus também. E outro ponto, nós precisamos ser leais. E a lealdade é quando a gente se separa para Deus em santidade e arrependimento. E o 3º ponto é quando a gente começa a confiar, é quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus. Então eu quero que você fixe esses pontos. O que você precisa? Qual é a trilha que Deus deixou para você seguir para ser um amigo dele? Porque Ele é seu melhor amigo. Ele tem cuidado de você em momentos que você nem imagina. Ele está cuidando de cada ponto da sua vida e às vezes você não está conseguindo enxergar. Por quê? Porque você está longe da fonte, né? E aí, quando você está longe do seu amigo, você não consegue entender mais a voz dele. Às vezes a voz mudou, cortou o cabelo, e você começa a não entender. Então, eu quero te convidar a ser amigo de Deus. Você está afim de ser amigo de Deus? Então, eu quero te convidar para dar esse passo. E eu quero abrir meu coração para vocês, porque eu fui muito tratada nessas semanas. Quando a gente se aproxima de Deus, Ele mostra quem nós somos, né? E às vezes a gente se deparar com quem a gente é algo ruim. E eu quero te convidar a se deparar com quem realmente é você.
Às vezes a gente tem amigos que passam a mão na nossa cabeça com tudo que a gente faz. Eu tenho que te dizer, isso não é amigo, tá? E às vezes você acha que seu pai e sua mãe são seus amigos porque eles não concordam com tudo que você faz. Na verdade, isso se chama amor. E é isso que Deus tem feito com a gente. E aí Deus, Ele começou a me mostrar algumas coisas que foi um pouco difícil de admitir. Ele começou a me mostrar a minha dificuldade de amizade. Eu achei que eu não tivesse dificuldade de amizade, porque eu sempre fui uma pessoa que tive muitos amigos. Mas Deus me levou quando eu tinha 15 anos. Eu tinha umas amigas, que eram muito minhas amigas, e elas me traíram. E foi algo que eu nem assim lembrava, mas Deus me mostrou que essa marquinha no meu coração fez com que eu começasse a não deixar ninguém se aproximar de mim. E quando as pessoas começam a se aproximar de mim, eu me fecho. Porque eu não quero ser decepcionada novamente. E Deus me disse, todos vão te decepcionar, Simone, menos eu. E foi um pouco difícil, porque eu também esperava que... Eu falava assim, não, mas eu tenho vários amigos. E eu espero que as pessoas me amem, porque eu amo elas. Mas eu não me relacionava verdadeiramente com as pessoas que são meus amigos, que se consideram meus amigos. E são meus amigos mesmo. Mas eu não dava essa retributiva para eles. E Deus foi me tratando e Ele chegou num ponto onde Ele disse que eu trouxe para o meu relacionamento com Ele essa dor também, essa mágoa que ficou. Ele falou assim, Simone, todas as vezes que eu me aproximo de você e começo a te mostrar as coisas que muitas vezes não me agradam, você se afasta de mim. Cara, é difícil de falar isso para vocês, mas é verdade. Isso doeu assim demais em mim. E Deus me disse, eu falei, Senhor, eu vou abrir meu coração nesse nível. Eu estou falando na internet, estou falando num grupo fechado. Ele falou sim, porque tem pessoas que ainda sofrem com amizades, que talvez nunca tiveram amigos verdadeiros, porque sempre as pessoas decepcionaram, mas Ele quer tratar o nosso coração, estreitar relacionamento com a gente, porque Ele não vai nos decepcionar. E eu quero te convidar a fechar os olhos agora. E se a banda puder subir aqui comigo. Eu fui adiante nessa conversa porque eu falei, Senhor, eu quero ir mais profundo na nossa amizade. Eu quero ir mais fundo, eu não quero mais ficar no nível raso. Porque às vezes você acha que você é amigo de uma pessoa. Sabe, o João falou ontem uma coisa pra mim que é verdade. Às vezes você acha que você é amigo de alguém porque você comenta os stories da pessoa, porque você curte as fotos dela, você manda um WhatsApp, e vou te dizer, é Jesus assim, como se ele tivesse o perfil dele no Instagram e você ficasse curtindo e comentando e achando que aquilo era um relacionamento. E aí eu tava achando que esse relacionamento que eu tava tendo era um relacionamento com Deus de verdade, que Ele era meu amigo. E talvez você também esteja passando por isso. Talvez pessoas te decepcionaram, te machucaram, talvez até os seus pais, que você achou que eles fossem seus amigos e de alguma forma eles te decepcionaram. E eu quero que você coloque um olhar para essas pessoas de misericórdia. E eu quero que você feche os seus olhos, até o pessoal do louvor aqui, quem não for tocar e poder ficar de olho fechado para me ajudar. Fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e falar, Senhor, revela para mim quem foram as pessoas que me machucaram. Quem foram as amizades que eu machuquei, que não foi legal, que a gente passou. Eu quero que você comece a lembrar do rostinho dessas pessoas que te feriram. Porque quando Deus me mostrou isso, eu falei, uau, Deus está falando comigo! Eu não acredito, faz tantos anos. E sim, essas duas pessoas me magoaram num nível muito profundo, que era um momento muito delicado que eu estava vivendo, e elas me traíram mesmo, mas elas não tinham consciência do que elas estavam fazendo. E eu as perdoo, e eu quero que você perdoe essas pessoas também. Porque quando a gente se aproxima de Deus, Deus começa a apresentar os amigos dele pra gente. E eu quero que Deus apresente os amigos dele pra mim, pra vocês. Eu quero que vocês tenham uma adolescência com amigos de verdade, amigos reais, amigos leais. Mas pra gente saber quem são as pessoas, nós precisamos estar em Deus. E eu quero que vocês sejam os melhores amigos que o
seus amigos possam ter, porque vocês vão estar em Jesus, vão ser amigos de Deus, vão se relacionar com eles, vão estar transbordando a presença deles. E eu creio que quando a gente é amigo de Deus, Ele apresenta os nossos amigos, a gente consegue trazer mais pessoas para estar perto de Deus. E eu sei também que você tem várias pessoas que você quer que conheça Jesus, que venha para a nossa família, que esteja aqui no Dive, curtindo com a gente, participando dos acampamentos. Mas para isso você precisa dar um passo diferente. Você precisa se aprofundar no seu relacionamento com Deus. É isso que Ele espera da gente. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que toda a muralha que a gente construiu em tristeza, em decepção com amigos, que seja quebrada agora. Espírito Santo, Pai, peço que o Senhor revele para cada coração tudo que foi decepcionado, e que o Senhor venha e tire essa decepção e acrescente, Senhor, mais amigos verdadeiros no nosso coração. Primeiro nós precisamos nos relacionar com Deus, então eu peço que o Senhor nos dê estratégias de horário, de momento, de vontade de estar na Tua presença, em amizade, não em interesse. Que nós possamos ser seu amigo, porque nós sabemos que o Senhor é nosso amigo. Pai, em nome de Jesus, que essa geração, Pai, seja uma geração que entende, que prioriza a Tua presença, que prioriza a leitura da palavra, que prioriza a oração. Que esses adolescentes tenham um coração no Senhor, porque eu sei que a partir deles, Pai, eles vão florescer, frutificar, e muitas pessoas serão alcançadas. Eu te agradeço por essa palavra e por tratar o meu coração no mais íntimo, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E agora, eu quero que vocês fechem os olhos e curtam esse louvor. Nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai.
Deus falou com você hoje. Falou demais comigo nessa ministração. Essa semana inteira estive conversando com a Simone, comentando e falando sobre amizades. E eu sei que todos nós, de alguma forma ou de outra, já passamos dificuldades com amigos. E eu sinto que essa palavra, ela vai de encontro a muitas coisas que têm passado nas nossas vidas ultimamente. Eu dou glória a Deus por isso, por ter trazido ao nosso coração uma palavra tão profunda, tão intensa. Amém. Pessoal, lembre-se de curtir esse vídeo, lembre-se de curtir nossas páginas no Facebook, Instagram. Também lembre-se de deixar o seu pedido de oração para que possamos estar orando por você. E lembrando que dia 5 de agosto o próximo culto está marcado e aguardamos vocês para curtirem com a gente esse momento tão precioso. Amém? Vamos orar para encerrar? Papai, obrigado, Senhor, por ter falado ao nosso coração. Obrigado por ter trazido à nossa realidade coisas que estão no teu coração também. Deus, que possamos ter uma ótima semana, que possamos de alguma forma procurar nossos amigos que o Senhor colocou no nosso coração, que possamos ter um relacionamento verdadeiro, não só com eles, mas contigo, Deus, pois dessa forma poderemos estar mais próximos de Ti, poderemos nos aconchegar a Ti, saber o que o Senhor está fazendo e fazer também aquilo que está no Teu coração, Senhor. Nos acompanhe durante esses dias tão difíceis, Pai, e que o Senhor continue ministrando o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.